Agora começamos de novo. Deixa eu ver aqui. Bom, então, continuando, né? Então, aqui nós temos algumas bactérias, né? São diferentes tipos de bactérias. Aqui, só para mostrar para vocês que existem formas diferentes, né? Podem ser do tipo cocos, os cocos lembram realmente formas de coco, né? Os bacilos, que são mais alongados, e outras formas, né? Então, às vezes a gente até fala, tem o vibrião da cólera, né? A cólera é um vibrião por causa da sua conformação, tá? E aqui a microscopia eletrônica. Tá? Então, nessas micrografias eletrônicas, a utilização do microscópio, é possível analisar, então, esses seres minúsculos que podem viver colonizando a parede do intestino, podem não, estão, né, colonizando a parede do intestino, podem estar na superfície das nossas peles, e eles estão lá, e a gente não dá muita existência para eles, né? Essas micrografias, normalmente, elas são entre preto e branco, tá? E aí, quem trabalha com a imagem põe lá umas cores, e aí fica mais didático para poder fazer a identificação desses elementos. Aí, vocês devem estar me perguntando, mas por que eu preciso saber disso? Porque o professor está falando de bactéria, né? Porque com certeza isso passou na cabeça de vocês, né? Então, assim, eu estou falando porque a gente está vivendo um momento também, isso faz parte do conteúdo programático da disciplina, e eu acho que é um momento bem propício da gente entender um pouco, né, do que está acontecendo aí, né? Não seria à toa que a gente está nesse isolamento social. É verdade. Então, não é? Então, aqui a gente tem, sai um pouco, né, para aprender um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui uma piadinha, né, uma piadinha interna, falando da bactéria, né, que a bactéria aqui, ela come, né, na verdade, ela come, ela degrada óleos comestíveis ou resíduos de hidrocarbonetos, né, e aí ele vai digerir esse material que vai transformar em água e gases que são dispersos no ambiente, tá? Então, eles são extremamente necessários. Às vezes, a gente tem aquele, sei lá, comer algo que não fez muito bem, aí você tem aquele processo da dor de barriga. Da dor de barriga. Aí você tem aqueles processos de eliminação de fezes aquosas, né? E eu falo assim, quando a gente tá com diarreia, é bom consultar um médico, tá? Não deixa, tipo, eu vou tomar isso e vai sarar, né? Então, passou de um dia, 2 dias, vai consulta um médico, porque a gente não sabe que micro-organismo tá lá na parede do seu intestino, tá? O que você consumiu que estava junto uma bactéria que é patogênica. Aí, depois que você teve esse acesso, né, essa crise de diarreia, né, dor de barriga e tal, aí muitas pessoas falam assim, toma lá um tal medicamento que recupera a flora intestinal, né? Então, o que são esses medicamentos? Na verdade, são colônias de bactérias. Você vai repor a colônia de bactéria que você perdeu, né? Só ler a bula lá que vai te dizer, né? Tem aquele leitinho fermentado, né? Sem fazer propaganda de marca, tem o leitinho fermentado. Aquilo são lactobacilos vivos, né? São bactérias, tá? Bactérias que são importantes para o nosso sistema.
Tanto é que as bactérias hoje, elas estão sendo, essas bactérias que vivem na parede do intestino, elas estão sendo estudadas porque parece que a flora bacteriana está até relacionado com um problema de Alzheimer, né? O que é o Alzheimer? Aquela doença com qual as pessoas vão esquecendo as informações. Aí acha que é a coisa da cabeça, mas começou lá com a colônia de bactéria, né? Diminuiu ou aumentou uma determinada bactéria na parede do intestino, tá? Porque tem toda uma relação de simbiose entre esses micro-organismos e o nosso. Então, os seres procariontes são células pequenas, tá? Que vão de 1 a 10 micrômetros, tem uma parede externa, a membrana celular, não apresenta membrana nuclear, separando o material genético dos outros constituintes celulares. O material genético está contido em espaço denominado nucleóide, não possuem estonas ligadas ao seu DNA e não possuem organelas membranosas. Deixa eu só passar aqui. Então, aquele slide, ele, na verdade, ele fala do que está aqui, tá? Então, isso é uma bactéria que vai apresentar, é um ser procarionte, né? Como qualquer célula, ela vai apresentar uma membrana plasmática, tá? Então, essa membrana plasmática é esta camada aqui, ó, que a gente está vendo em marrom, tá? Só que essa membrana plasmática, como esse ser é um ser mais primitivo, né? Então, essa membrana plasmática, ela tem funções mais simples, tá? Então, por exemplo, a membrana plasmática, ela se dobra, se projetando para fora da bactéria, que vão formar estruturas chamadas de pelos, tá? Podem ser também chamados de fímbrias, mas se a gente for comparar com uma célula eucarionte, eu diria que isso aqui é semelhante a um cílio, as estruturas ciliadas de uma célula eucarionte, tá? Porque ela vai gerar movimento. A bactéria sempre vai estar em movimento, tá? Uma parte dessa membrana, quando se projeta para dentro da bactéria, isso aqui é o mesossoma está relacionado com a respiração, tá? Então, a respiração da bactéria ela vai acontecer por aqui. Aí, fora da membrana plasmática, existe uma parede celular e uma cápsula, tá? Então, essas estruturas aqui, que estão externamente à membrana plasmática, elas são de importância, por quê? Porque elas vão conferir proteção à bactéria, porque a bactéria, ela está no ambiente, né? Pode estar em qualquer ambiente. Na superfície de uma planta, aí ela entra no sistema digestório, então ela precisa de elementos que vão protegê-la, tá? Então, a parede celular e a cápsula têm essa função. Seres procariontes têm um DNA ou RNA, e esse que é o conteúdo genético, tá? O conteúdo genético, só que o conteúdo genético não está restrito dentro de um núcleo, não existe um núcleo, não existe membrana nuclear, tá? Então, o que existe aqui? Existe um espaço que a gente chama de nucleóide, tá? Então, o DNA fica nesse espaço que tá marrom aqui, que é o nucleóide. Então, isso aqui é o material genético. E aqui o plasmídio. O que é o plasmídio? Na verdade, é um DNA pequeno que faz parte da bactéria, tá? E esse plasmídio provavelmente esteja relacionado com a resistência bacteriana, né? Conforme fala assim, a bactéria ficou resistente, né? Então, possivelmente esteja relacionado com esse plasmídio. Tanto que a engenharia genética, ela estuda o plasmídio, né? Porque ela insere informações nesse plasmídio, eles colocam pedaços, trechos de códigos genéticos para que a bactéria ou a célula possa expressar uma determinada proteína, tá? Então, ele tem essa função, tá? Ele é muito estudado. É piadinha interna, né? Uma bactéria comeu um plasmídio e aí virou um supercoccus, né? Por quê? Porque esse plasmídio, né, que é um DNA pequeno,
pode ter uma informação importante e depois essa bactéria que foi modificado com este DNA, ele pode ser utilizado de uma boa maneira em outros organismos, em organismos maiores. Ficou supercoccus por quê? Porque foi colocado um trecho de DNA aqui no plasmídio e olha lá o que ele começou a expressar aqui, né? Essas projeções provavelmente é o pedaço de DNA que foi colocado no plasmídio. Aí as células podem ser gram-positivas e gram-negativas, porque vai depender da estruturação da parede da bactéria, tá? Professora, eu tenho Oi, uma dúvida. sim. A diferença entre a bactéria do bem e a do mal é aquela, teoricamente, né, popularmente falando, está relacionado com o DNA da bactéria, não? Não necessariamente está relacionado com a atividade dela, com a atividade da bactéria, né? Por Então a bactéria exemplo, geralmente é a mesma, só muda a atividade. não, tem diferentes tipos de bactérias. As bactérias, então, aí o que é bactéria boa, o que é bactéria ruim? Vai depender, porque às vezes existe uma colônia de bactérias boas, só que ela fica muito populosa, por exemplo, dentro do intestino. Se ela começa a ficar muito populosa, porque não existe uma regulação ou tá algum desequilíbrio no nosso organismo, ou mesmo a ausência de alguns vírus dentro do intestino, faz com que essa bactéria aumente a população e comece a fazer mal para nós. Então, é Então muito seria um relativo. desequilíbrio, né? E promover o desequilíbrio. Entendi. Lógico, muitas das bactérias, elas são patogênicas, né? Mas também tem muitas bactérias que elas vivem lá conosco e tá tudo certo, é assim. Então, essa coisa de que todo mundo foi agora pro mercado comprar sabonete antibacteriano, não vai acabar com o vírus, mas vai acabar com a bactéria. Exatamente. Não tem relação. Vírus é uma coisa, bactéria é outra. E sabonete é sabonete. Professor, Oi. esse equilíbrio aí vai entrar nessa pauta do G positivo e G negativo? Ah, não, Ou não tem nada a ver? não, é simplesmente a complexidade da bactéria, né? Então, aí o que acontece é que o gram positivo, a, a exotoxina, ela fica na superfície da bactéria, né? E essa exotoxina, normalmente, ela serve como um elemento de aderência, né? Então, porque assim, a bactéria, ela tá lá, mas ela precisa também de mecanismo para se aderir às células, às nossas células, né? Então, se não houver elemento de aderência, ela também não fica lá, e aí ela vai embora, né? Então, simplesmente, tipo, tomar banho, sai. Aderência, Oi? essa aderência É como ela se adere fosse, às é como se proteínas, ela, professor? é como se ela aderisse à superfície das nossas células, como se fosse uma chave, uma fechadura, sabe? Como para Uhum. aderir. Se não tiver essa ligação, ela não fica. Mas também tem a chave e a fechadura correta, né? Que nem a chave e fechadura das nossas portas, tá? Tem sempre um segredo. E é conforme a composição da proteína. Neste Entendi. caso, as proteínas gram-positivas, a superfície dela é muito mais complexa do que as gram-negativas. É que aqui a imagem dá a impressão de que a gram-negativa é mais complexa, né? Por causa da sua conformação, mas não é. Por quê? Porque a gram-negativa, ela tem lipopolissacarídeos. Lipo, de lipídio, e polissacarídeos, que vai ter a sacarose, vai ter o carboidrato na composição. E aqui, isso aqui é o peptídeo glicano. O peptídeo é aminoácido. E aminoácidos sempre serão moléculas mais complexas. Tá? São mais complexas que os lipídios e o carboidrato. Tá? Então, por isso que ele é mais... Por isso que, aparentemente, parece ser mais simples, mas não, a estruturação dela é mais complexa, porque tem proteína na composição. Entendi.
E as gram-negativas, elas possuem uma endotoxina e aí elas vão gerar patogenicidade, tá? Então, geralmente são essas que geram doenças. Quer dizer, não necessariamente, né? Mas normalmente são as gram-negativas. Então, por isso que eu perguntei. Então, não necessariamente. Nem sempre. Assim, é uma coisa que é muito certa dentro da biologia. Eu acho que na vida também, né? A gente não pode falar que tudo é 100%. Tanto é que quando se faz testes, tanto é teste de paternidade, né? Quantos por cento fala que é positivo? Quando dá 99,9999999%. Né? Então, não dá para dentro da área biológica não dá para afirmar. Tudo pode acontecer. Entendi. Não é padrão, né? Mas assim pode. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar para vocês o gram positivo e o gram negativo, que ele fica desbotadinho na coloração. Aí outro tipo de protozoário, seres procariontes, são os micoplasmas, né? Que são esses seres, são seres menores ainda que as bactérias. Aqui a micrografia mostrando um micoplasma aderindo à parede de uma célula, tá? Então, muitas vezes a gente está com uma doença, por exemplo, respiratória, e pode ser, por exemplo, a partir de um micoplasma, né? O micoplasma pneumoniae, né? Onde tem, por exemplo, cocô de morcego, né? Nesses ambientes podem ter muito micoplasma. Animais, onde tem muito rato, né? Então tem bastante micoplasma nesses ambientes. E aí eles vão lá para... então, esses micoplasmas, esses seres microscópicos que ficam lá na pele, no pelo dos animais, a gente acaba... se você está num ambiente muito poluído, né, com muito pelo, muito animal, né, às vezes precisa ir para um ambiente, e precisa não, né, às vezes você vai para um ambiente assim, e aí a pessoa desenvolve uma pneumonia, né, mas da onde que veio a pneumonia? Então foi esse micro-organismo que chegou até a célula pulmonar e começa a destruir a célula pulmonar, e aí formou a pneumonia. Professora, uma pergunta, assim, em arquivos, por exemplo, muito papel, essas microplasma também se encontram ou não? Em arquivos? Arquivos de papel? Porque, assim, eu trabalho no hospital e eu trabalhava muito no arquivo, eu entrava muito em arquivo, né? De rinite, a rinite se agravou ao ponto de eu deixar um pouquinho de entrar nesse arquivo, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. Não, os micoplasmas geralmente estão com os animais, tá? Nesse ambiente mesmo, é muito pó e provavelmente a gente também não... A gente desenvolve também reações alérgicas, né? Aí no caso da rinite, né? A rinite é uma reação alérgica mesmo à concentração de muito pó. Mas nesse pó tem muita coisa, né? Que a gente não sabe bem o que tem lá, né? Eu estava lendo até esse vírus mesmo, Corona. Covid, no papel parece que ele tem um tempo maior de permanência. De permanência, né? Ele pode ficar, um dia, né? 4 dias, né? 4 dias? 24. Eu não lembro, sei, mas que ele fica bastante tempo no papel. Fica bastante tempo. Então, assim, não é para assustar também, né? A gente convive com esses micro-organismos desde que o mundo é mundo, né? Então... Agora tá visível. Agora as pessoas estão se dando conta, né? Mas existem vários micro-organismos que vão gerar pneumonia, tá? Então não é simplesmente, lógico, a causa, assim, vai ser difícil, às vezes é difícil de detectar, porque às vezes o hospital não tem teste para todos os micro-organismos, né?
mas ela vai gerar uma pneumonia e a pneumonia tem que ser tratada. E as cianobactérias, que é um tipo de seres procariontes, tá? Que são muito semelhantes a plantas por terem cloroplastos, estruturas semelhantes a cloroplasto. Então, ele utiliza da luz solar para produzir glicose. Aí chegamos aos vírus. Às vezes a gente olha uma imagem assim, né? Parece um serzinho extraterrestre, né? Isso é um vírus, tá? Então aqui parece um satélite, né? Também é um vírus. Então os vírus, eles apresentam realmente essa conformação. Essa imagem aqui, então, o que é o vírus, né? O vírus vem o termo vírus vem do vírus latim, venenotoxina, né? E aí eles variam de 30 a 300 nanômetros. Eles são tão pequenos que os primeiros estudiosos dos vírus, eles viram que o vírus consegue atravessar o filtro de porcelana, né? Então, assim, a gente está usando essa máscara de tecido como um paliativo, tá? Mas assim, mas ela atravessa a porcelana, o filtro de porcelana, tá? Então, elas são muito pequenas e escapam por entre as tramas da máscara, né? Então, por isso que as tramas que formam as máscaras, elas precisam ser mais... ter uns poros bem pequenos, tá? Mas só que agora a gente já não tem máscara, né? As máscaras serão apenas para os profissionais que estão trabalhando nos hospitais. Mas ajuda, né? A gente usa máscara, tá? A maioria apresenta simetria icosaédrica, que é essa conformação aqui, e ele tem esse envoltório que está em verde aqui, que é chamado de capsídeo, tá? Então, vírus é ser vivo? Mas no começo da aula eu falei que era, né? Aí, vocês acham que é? Por quê? Alguém arrisca aí responder aí? Ele possui, ele tem... Ele não é vivo, né, professora? Ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, sabe por quê? Porque ele é capaz de replicar o seu DNA e propagar a espécie. Nós estamos aqui. Não é filosofia não, tá, gente? Biologicamente falando, por que nós estamos aqui? Né? Simplesmente não, biologicamente falando, é para propagar a espécie. Só que os seres mais complexos, os animais, eles vão utilizar do ato sexual para fazer a propagação da espécie, né? O vírus, ele é tão rudimentar na sua construção que ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, como que ele faz? Ele vai sempre utilizar um hospedeiro. Ele é um ser vivo, por quê? Porque ele é capaz de replicar o seu DNA e propagar a espécie. Essa é a função. Tá? Então, ser vivo não, porque muito tempo ficou se discutindo, né? Vírus é ou não é um ser vivo? É um ser vivo. Ele só é diferente das demais espécies existentes, né? Que são células, né? Que são células procariontes ou células eucariontes. É um vírus. Aqui eu não sei onde que eu vi, professora, fiquei com a dúvida, acho que foi numa matéria do professor Erivelto, se eu não me engano, que eu vi que, eu não sei se é o termo, ele é unicelular ou é alguma coisa que ele é individual e por isso que ele dizia que ele não era vivo, ou só se eu estiver fazendo alguma confusão. Então, no caso dos seres procariontes, eles são unicelulares. Mesmo não tendo núcleo, procariontes. Procariontes, mesmo não tendo núcleo, é uma célula. Ele tem uma membrana plasmática, tem um DNA. Oi? O vírus é acelular. Mas apesar... Acelular, é isso. Então, perfeito. Depende. Porque, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um vírus que são não envelopados e vírus envelopados. Né? Então, o que isso quer dizer? Que aqui não envelopado só tem um material genético e um capsídeo. Aí ele é tão espertinho que ele vai usar um hospedeiro para replicar. Aí aqui os envelopados significa que ele tem o quê? Tem uma membrana plasmática. Além do capsídeo
ele tem uma membrana plasmática, que é o caso do coronavírus, tá? É um vírus envelopado. Então, falar que é acelular ou celular, vai depender, porque tem uns que tem membrana, tem outros que não tem. Vírus é vírus. Eu colocaria melhor dessa maneira. Vírus é vírus. Tá? Não, tanto é que demorou-se muito tempo para descobrir a existência dos vírus, né? Lembra lá com o estudo de Linneu, né? Ele classificou em procariontes e eucariontes porque eram células que tinham a composição de um núcleo ou não. Mas e os vírus? Mas aí os pesquisadores, os cientistas viram que tinha alguma coisa a mais ali que podiam estar cometendo, né? Principalmente dentro da agricultura, né? Tem muito vírus que acometem plantas. Então, opa, mas está tendo alguma coisa ali que está prejudicando o desenvolvimento da planta, né? Que não é nenhuma bactéria, é o vírus. Então, demorou-se muito para identificar não, para saber da existência desses seres. Né? Então, por isso que vírus é vírus. Eu nem colocaria entre... tem uns que colocam como seres procariontes, mas vírus é vírus. Né? Aqui, nessa imagem aqui do lado, que está em azul, isso aqui é uma célula, tá? E a célula está em processo apoptótico. O que é a apoptose? Né? Todas as nossas células, elas possuem, dentro do código, assim, a gente tem um código genético, e tem várias informações que serão expressas ou não, e que são expressas durante uma fase da vida, e depois param de ser expressadas, e assim vai. Tá? Então, a célula, dentro dessas informações, existe a morte celular programada. Né? Então, significa que dentro de um determinado tempo, a célula realizou a sua função e ela vai morrer. Tá? A gente tem posso colocar como exemplo, por exemplo, as células da pele. Né? As células da pele, elas vão permanecer por quanto tempo conosco? Né? Ela tem um tempo de 6 semanas. Tá? Então, ela fica durante 6 semanas conosco. Então, ela entra em processo apoptótico, ela morre. A gente toma banho, troca de roupa, tá saindo com a roupa, tá saindo banho, né? Então, aqui ao vírus, né? Acometendo a célula apoptótica, tá? Então, olha como ele é pequenininho. Cada pontinho amarelo aqui é um vírus. Isso aqui tudo, né? Na verdade, a célula tá morrendo. Isso aqui tudo é uma única célula. E aqui a microscopia mostrando, então, os vírus dentro da célula. A gente consegue ver até uma mitocôndria, tá toda torta, né? A mitocôndria aqui. E cada pontinho desse é um vírus. Então, o vírus, ele vai apresentar um DNA ou RNA, um capsídeo, né? Que é formado de proteínas. E pode apresentar, por exemplo, uma membrana, né? Que são aquelas bactérias com envelopados, tá? Essa membrana é uma membrana plasmática. E aí, entre as moléculas de fosfolipídio, né? Isso aqui são glicoproteínas, tá? Então, essas proteínas aqui é que os pesquisadores estão buscando identificar que tipo de proteína que faz aderência às células do pulmão, tá? As células pulmonares. Então, tá aqui a construção básica de um vírus. Aí, outra coisa, né? Assim, o vírus, ele tem ele pode sofrer o processo de cristalização também, né? Então, por exemplo, ele saiu saiu de dentro de um organismo, seja ela, né, seres humanos, ou animais mesmo, outros animais, e aí fica na superfície, na superfície, né? Então aí ele,
na verdade, ele cristaliza. E aí ele pode recuperar a sua atividade depois de um determinado tempo. Tá? Então, o vírus também tem essa capacidade. Então, aqui os exemplos gerais de vírus são o retrovírus e os bacteriófagos. Um retrovírus significa que ele contém RNA e não DNA no seu código genético. Um exemplo aqui é o HIV. E no caso dos bacteriófagos, é aquilo que parece lá um ETzinho, né? Tá acometendo aqui uma célula. Tá até, ó, ejetando o material genético. Tá? Olha aqui o bacteriófago. Isso aqui é uma bactéria, tá? E aí ele, ó, jogando o material genético para dentro da bactéria. Então, como eu falei... Professora, qual a diferença do RNA para o DNA? A diferença. Sim, eu já vou falar aqui. Então, assim, o DNA é uma fita dupla. O DNA é uma fita dupla que tem pontes hidrogenadas que fazem a ligação dessas duas fitas de DNA. Tá? E ela não sai do núcleo. No caso no caso de seres eucariontes, elas não saem do núcleo, ela fica dentro do núcleo. Né? Então, só que como que ela tem o código genético, tem a informação e essa informação vai sair fora do núcleo. Então, ela faz uma cópia simples, que é o RNA. Tá? Então, o RNA é uma cópia simples de uma das fitas do DNA que consegue sair do núcleo. Né? Então, às vezes, um vírus ele tem somente essa fita simples, não é fita dupla. Entendeu? Entendi. Então, aqui a gente tem um aspecto geral da replicação viral. Então, sempre lembrar, o vírus precisa de um hospedeiro. O coronavírus usa quem como hospedeiro? Ela vai usar as nossas células do pulmão. Oi? Ela usa as nossas células do pulmão como hospedeiro, tá? Porque ela tem essa proteína, por exemplo, que tá a glicoproteína, tem um receptor específico para ela. Tá? Lembra da chave fechadura? Tá? Então, se não houver essa chave fechadura, ela não vai conseguir aderir. Mas as células pulmonares têm. Exatamente, ela descobriu a chave certa para se ligar a esse receptor. Tá? Então, essa fase de ligação da proteína é a adsorção. Aí ela entra, que é a penetração. Aí o que ela faz? Ela destrói, né? Tem o processo de desnudamento, então quer dizer que a cápsula e o capsídeo são desintegrados para a exposição do RNA ou DNA, tá? Neste caso aqui é o vírus, não é retrovírus, não é o fagossomo. Oh, meu Deus, fugiu aqui, do bacteriófago. Tá? Então aqui o DNA. O DNA fica na nossa célula, por exemplo, né, uma célula do pulmão. Aí o que ela pode fazer? Seguir dois caminhos aqui, tá? Um é a transcrição. O que é a transcrição? A transcrição significa que ela faz uma cópia idêntica. Ela vai utilizar a maquinaria das nossas células. Ela usa a maquinaria da célula hospedeira para fazer a duplicação desse DNA. Do DNA da bactéria, do vírus. Da bactéria do vírus, tá? E aqui ele pode fazer a tradução. A tradução, ele faz uma cópia simples do DNA, que é o RNA. Aí o que acontece com esse RNA? Ele é lido pelos ribossomos. O ribossomo faz a leitura e sintetiza a proteína. É como se fosse uma impressora, tá? O ribossomo é como se fosse uma impressora 3D. Ela faz a impressão da proteína, né? Então, tá em verdinho e amarelo. O que tá em verdinho e amarelo aqui? São proteínas que vão formar o capsídeo e a glicoproteína, tá? Então, ele vai formar lá as proteínas necessárias para a formação do novo vírus. Aí ele chega aqui, que é o processo de montagem, né? Então, aí tendo as proteínas e o DNA replicado, a proteína sintetizada e o DNA replicado, vai acontecer o processo de montagem do novo vírus, tá? Então, o DNA entrando no capsídeo
E aí, como ela é espertinha, ainda ela utiliza a membrana plasmática da célula hospedeira. E aí tá cinza aqui, né? Aqui tá cinza, aqui também tá cinza, então ela usa o envoltório, né, o envelopamento do vírus, ela ainda utiliza a própria membrana plasmática da célula. Né? Imagina se vários vírus entram dentro de uma célula hospedeira, ela destrói a célula hospedeira por fazer a replicação. Tá? E aí a última parte aqui, que é o sétimo, ela libera o vírus. E aí, de um vírus, aqui, como exemplo, tem 3 vírus a mais. Então, essa é a função do vírus, vai propagando a sua espécie. Vocês entenderam? Entendi. E vírus não são considerados células verdadeiras, né? Daquela discussão que a gente estava falando antes, né? Elas não são células verdadeiras, tá? Apesar de replicar, não são células. E aqui, para finalizar, né? O que é vírus do bem e vírus do mal? Né? Então, a gente tem... O vírus depende da célula, então, né? Para fazer a replicação, para fazer a duplicação do DNA, ela precisa de um hospedeiro. O vírus precisa sempre de um hospedeiro. Aí esse hospedeiro pode ser uma célula humana, pode ser a célula de sei lá, do cachorro, do gato, do rato, do morcego, do animal. E no caso do bacteriófago, é um vírus que precisa como hospedeiro a própria bactéria. Tá? Então, eu até falo aqui, né, um pouquinho aqui. Aqui temos... Muitas vezes a gente conhece como o vírus, né? O vírus do sarampo, da gripe, né? Então, existem algumas que até acometem o aparelho do intestino, tá? Então, a maioria que a gente conhece vírus dá um problema respiratório, né? Você vai no médico, as pessoas brincam, né? O médico falou que é virose. É virose. Então, todo mundo ficou brincando, mas olha só a seriedade da virose, né? É verdade. E assim, existe uma imensidão de vírus presente no ambiente, né? E elas são facilmente transmitidas. É que neste caso, o coronavírus, ele está causando... a propagação dele é muito rápida e o desenvolvimento da doença também é muito rápido e grave. Né? Então, essa é a seriedade desse vírus, desse novo vírus. E ainda não tem, né, uma vacina, né? Não. Não conseguiram chegar num medicamento. Não, é que assim, tudo leva tempo. A ciência leva tempo, não é uma coisa assim. Precisa de pessoas, precisa de material humano para poder produzir vacina. Precisa de pesquisador, precisa de ciência, precisa de gente estudando, né? Porque como que vai manipular, por exemplo, eu falei de microscopia eletrônica, eu falei do detector de raio-x, PCR, essas técnicas de equipamento sofisticado, quem que vai manipular? Pessoas comuns? Não tem nem conhecimento, né? Então, precisam de pessoas formadas, estudadas para poder manipular esses equipamentos sofisticados. Leva tempo, porque tem que testar. Oi? Precisa de tempo, né, professor? Precisa de um pouco de tempo também, né? Precisa. E como ele é rápido, né? A transmissão dele. Sim, muito rápido. Gente, provavelmente vai cair de novo. Tá me dando menos de 1 minuto aqui. O meu tá dando menos de 1 minuto. Outra vez caiu, fiquei um tempão fora também. Aí a gente volta rapidinho, só para finalizar, tá bom? Então, aqui a gente tem falar a vírus do bem, né? Então, assim, qual que é o vírus do bem, né? Então, assim, como ele é do bem, ele não faz o mal. Então, muita gente acaba não estudando o vírus do bem, né? Mas sim, estão se estudando esses vírus, né? Porque qual é o bem que ele faz, né? Então, acho que eu coloquei até um link aqui do El País, tá? Ele é de 2016, tá? Já faz um tempo, que fala dos vírus que melhoram